Bom, gente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Graças a Deus deu certo hoje. Parece que hoje não vai ter problemas. Mesmo assim, eu não gravei ainda, mas vou fazer a gravação para vocês do nosso último encontro. Só relembrando, o último encontro a gente construiu essa ideia do gráfico do seno. E nós não fizemos aqui a construção do gráfico cosseno, não é isso? Fizemos não, E, professor. lembra Mas não? gráfico aí a gente estudou isso aí. Mas esse aqui não. Eu lembro que o senhor explicou aí como a forma de saber, como funciona dessa, nossas dos sinais, o senhor explicou. Na verdade, o que eu comentei aqui, algumas características que estão escritas aqui no texto. Foi, o senhor parou nesse negócio de empipar. Eu acho que os cursos o senhor não explicou, não. A construção desse eu não fiz. Então, esse encontro de hoje a gente vai fazer isso. Eu vou construir com vocês e vou fazer um desses exemplos aqui. Inclusive, eu acho que eu tenho vídeos gravados da construção desses gráficos aqui. Mas, de toda forma, eu faço, né, eu pego outro, já que eu tenho esses, depois você dá uma olhada lá, eu vou anexar, inclusive, esses vídeos lá no Segueduc. E depois eu faço essa observação, falo dessa observação, que já foi conteúdo do nosso livro, né, mas as edições mais recentes, esse conteúdo foi retirado. Porém, é importantíssimo saber disso, inclusive na atividade eu também coloquei exercícios referentes a essa primeira observação aqui. Aí a gente encerra esse documento, tá? Então, esse nosso último encontro tem pouca coisa para se comentar aqui na parte final. Sim, a atividade está pronta, eu vou passar essa semana, porém, vou passar hoje. Terminando essa aula aqui, eu passo para vocês. Eu só vou corrigir no nosso retorno, tá? E eu vou também passar algumas outras atividades referentes à leitura do material que já está lá no Segueduc, para ver se a gente adianta um pouco o processo, né? Visto que era para a gente estar fazendo a leitura do fim do segundo documento, a gente está terminando o primeiro. Mas não se preocupem, porque, repito, né, o segundo documento ele é muito fácil. Então, pode ser que a leitura não seja tão simples pelos símbolos que tem lá, mas na hora que eu for explicar, a gente vai ter uma velocidade bem maior do que esse aqui. Esse conteúdo é difícil na sua totalidade, né? Então, todo ele não é de forma trivial que se pega a ideia dele, né? Não é simplesmente lendo isso aqui que você entende. Tá, então vamos aqui à ideia do gráfico do cosseno. Tá, então, para iniciar essa conversa, né, eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico e a gente vai analisar o que acontece no eixo das abscissas. Né? Colocando aqui o ciclo. Então, o que a gente vai observar? Né? Todas as projeções aqui nesse eixo, já que a gente vai olhar o cosseno. Né? E esse eixo aqui a gente sabe que é o eixo dos cossenos. Então, por exemplo, quando a gente vai construir o gráfico,
duas coisas a gente está fazendo aqui. Na verdade, a gente está fazendo o seguinte, estou pegando para construir o gráfico do f de t igual a cosseno de t, a gente vai definir o domínio, inicialmente eu vou definir como sendo só uma volta, então é de 0 a 2π. Então, isso aqui vai ser no eixo das abscissas, que eu estou chamando de t, tá? Então, esse eixo aqui é o eixo t, que é o x, né? Sendo que aqui eu estou chamando de t porque os ângulos a gente está chamando de x, aí para não ter confusão, esse aqui eu vou chamar de t. Então, ele vai do 0 a 2π, que é uma volta, né? Então, aqui é o marco zero. Esse aqui vai ser o ângulo de π sobre 2, né? Então, esse intervalinho é o que acontece no primeiro quadrante. Esse aqui é π, 3π sobre 2. E esse último ponto aqui, 2π, né? Que aí fecha uma volta completa. Tá, então vamos ver o que acontece próximo desses marcos aqui, né? Na aula anterior a gente imaginou isso aqui como se fosse sei lá, uma espécie de roda gigante, onde metade dessa roda está do lado de fora do solo, né? E metade da roda está dentro do solo, né? Aqui eu considerei como se fosse o solo, né? Só para a gente entender um pouco a ideia. E eu tinha pego o Luiz, né? Assim como exemplo. Hoje eu vou, sei lá, pegar o Wagner. Aí o que a gente vai medir, né? É quanto ele dista aqui dessa barrinha, né? Quanto ele dista aqui desse eixo. Bom, ele estando nessa posição, que é a posição do ângulo zero, a distância até essa barrinha aqui é uma unidade, né? Que é o raio do meu ciclo. Então, no ângulo zero, a minha distância é 1. Ok. Na verdade, pelo menos aqui na minha tela, aparece as pessoas que comentaram por último, né? Então, como foram vocês dois, aí tá os dois aqui, tá Wagner e Luiz aqui, aparecendo na minha tela. Ok, aí vamos supor que aqui tem, sei lá, uma engrenagem, onde Wagner fica em cima dela, né? E agora vamos aqui para um segundo momento, né? Onde Wagner fica aqui, encostado à barrinha, né? Então, como ele está encostado aqui à barrinha, né? A distância dele para essa barra é zero. Então, e esse ângulo aqui a gente sabe que é o ângulo de π sobre 2, né? Ou 90 graus. Então, em 90 graus, a distância de Wagner para o eixo y, né? Vamos chamar assim, é zero. Então, marquei aqui zero. Agora a gente vai aqui para o π, que é o ângulo de 180 graus, né? E a distância do Wagner, no caso, para esse eixo aqui do y, também é uma unidade. Mas tem uma diferença, né? Porque nesse lado os valores são positivos, né? E desse lado aqui os valores são negativos, isso porque eu coloquei aqui o plano cartesiano no centro da minha circunferência. Então, significa que quando o Wagner está aqui em π, a distância dele para esse eixo y é menos 1, né? Então, aqui em π, a distância vai ser de menos 1. Tá? Continuando aqui o deslocamento, né? Quando ele chegar aqui, ele vai voltar a encostar na barra, né? Ou seja, em 3π sobre 2, a distância volta a ser zero. E quando ele concluir uma volta, né, ele volta para essa posição inicial. E na posição inicial a distância era de 1, né? Está aqui o ponto. Ok.
como o comportamento do cosseno e seno é praticamente o mesmo, então o nosso gráfico vai ser assim. Como tem lá no documento, tá? Como eu exibo aqui. Ok. Então, essa é a ideia do gráfico do cosseno, tá? Baseado nas ideias que a gente viu no gráfico do seno. No gráfico do seno, a gente viu o que acontecia no primeiro quadrante. Né? Se a gente fizer uma análise, vai ser praticamente a mesma curva, né? Visto que o seno, o gráfico cresce no primeiro quadrante, né? E aqui ele decresce, mas são os mesmos valores, né? Em 30 ele dá raiz 3 sobre 2, em 45 ele dá a metade, mais ou menos, e 30, ou desculpa, em 45 dá raiz 2 sobre 2, em 60 ele dá aqui a metade, né? Então, está mais ou menos coerente, né, com a ideia que a gente discutiu. E esse é o gráfico. Né? Esse é o gráfico do cosseno, da função cosseno. Tá, mas a intenção aqui é a gente ver o que acontece, por exemplo, se eu for definir o gráfico de, sei lá, f de t, vou chamar outra função aqui, vou chamar f não. Vou chamar a função h de t igual a 3 vezes mais o seno de, sei lá, 2t. Bom, então o que a gente sabe, né? Nós sabemos o seguinte, deixa eu colocar mais um valor aqui para a coisa ficar mais interessante, vai ser 2 vezes o seno. Bom, então vamos por partes, né? Vamos construindo devagar. O que nós sabemos? A gente sabe que esse gráfico aqui, não vou colocar tantos detalhes, mas só para a gente ter uma noção. Esse gráfico aqui que eu estou colocando é o gráfico do seno. Isso a gente viu na aula anterior, tá? Isso aqui é o gráfico do seno. Ok, mas aqui eu quero o gráfico de 2 vezes o seno. Não é o gráfico do seno. Quer dizer, não é o gráfico do seno de t, é o gráfico do seno de 2 vezes t. Ora, considerando isso aqui como se fosse tempo, a linha do tempo, essa linha do tempo é 2 vezes mais rápida do que essa. E quando uma coisa é 2 vezes mais rápida, né, deixa eu dar um exemplo aqui em relação à velocidade. Então, vamos pegar aqui, sei lá, vou pegar branco. Vamos colocar aqui, suponho que esse aqui é Wagner, ou está saudável, e suponho que esse aqui é Luiz. Luiz disse que ele é um pouco mais baixo, né? Então, vou colocar aqui essa caracterização, inclusive. Então, suponha que eles estão aqui na largada, tá? Suponha que eles vão percorrer até, sei lá, até aqui. Né? Colocar aqui, essa aqui seria a chegada. Tá aqui a faixazinha, né? E etc. Tudo bem, Wagner está aqui atrás, mas suponha que eles vão largar aqui do mesmo local, né? Eles vão largar aqui do mesmo ponto. Então, sabendo que o tempo que Luiz vai gastar é o tempo t, e o tempo que Wagner vai gastar é 2t,
Na verdade, o que eu falei não é bem a ideia que eu falei, mas vamos aqui à ideia do que eu estou propondo aqui. Então, sei lá, Luiz gasta tempo T, né? Vamos supor que esse tempo T é 1 minuto. Pergunta, quanto vai ser 2T? Se T é 1 minuto, quanto é 2T? 2 minutos. 2 minutos. E o que que isso significa? Quem é mais rápido dos dois? Eu. Muito bem, então, quando o Luiz chegar, Wagner vai estar aqui na metade do percurso. Por quê? Porque ele gasta sempre o dobro do tempo em relação a Luiz. Tá? Bom, então, em relação ao gráfico, é praticamente a mesma ideia. Não sei se vocês vão entender, mas aqui a ideia é a seguinte. Em relação ao gráfico, então, essa curva aqui, ela se realiza em 2π. Isso é quando é o tempo t. Agora eu quero no tempo 2t, ou seja, no dobro do tempo. Essa mesma curva vai terminar em quantos p's? Deu para entender a pergunta? Pode repetir, professor? Eu vou repetir aqui no exemplo, associando aqui o que a gente já falou. Tá? Talvez a pergunta tenha ficado embaçada, mas tá, vamos imaginar que você chega aqui no tempo de 2π. Eu sei que a gente viu que 2π não é bem medida de tempo, mas é só para a gente entender o que está acontecendo aqui no gráfico. Vamos supor que seu tempo é de 2π. E no mesmo tempo, né, no caso, no tempo de 2π, Wagner ainda aqui está na metade do percurso. A pergunta é, quanto tempo vai ser necessário para Wagner chegar aqui no final? Um pi mais um pi. Na verdade, não é isso a resposta, mas deixa eu fazer aqui embaixo dessa tabelinha que eu criei. Ó, eu tinha falado se Luiz fizesse 1 minuto, Wagner ia fazer em 2. Se Luiz faz, sei lá, em 2 minutos, né, eu vou colocar. Wagner vai fazer em quantos? Em 3 por minuto. Quanto? 3 por minuto. Que é sempre um a Não, mais, né? não, mas não é um tempo a mais, é o dobro. Então é 4 minutos. Então aqui ele vai fazer em 4 minutos. Eu estou usando minutos aqui só para a gente, porque a gente é acostumado com essa unidade de tempo. Mas o que eu quero dizer é, se esse gráfico ele em relação ao tempo de 2π, né, que é o período de 2π, esse aqui que vai precisar do dobro de tempo, esse gráfico vai ser realizado em 4π. Não sei se vocês entenderam a minha associação. Então, significa que o gráfico
o seno de 2π vai ser assim. Deixa eu colocar aqui as informações. Então, suponha que é 2π e, no caso, esse gráfico aqui, ele termina em 2π, né? Esse gráfico aqui, o seno de 2π, ele vai gastar o dobro do tempo em relação a esse. Então, na verdade, ele vai terminar aqui em 4π. Mas é o mesmo gráfico, então é como se eu tivesse esticado ele. Então, ele vai fazer assim. Então, esse gráfico aqui é o gráfico do seno de 2π. 2t, desculpe. Deu para entender a diferença de um para outro? Sim. Né? Então, quando o meu ângulo ele é multiplicado por 2, significa que o meu período ele é dobrado. Né? Então, a minha curva, eu na verdade estou esticando ela. É isso que esse carinha faz. Tá? Ele estica a minha curva para a direita. Ou não. Porque se eu for fazer, por exemplo, né, aproveitando aqui esses gráficos, se a gente for fazer o gráfico de seno de t sobre 2, então, se 2t ele vai terminar no dobro do período, t sobre 2 ele vai terminar na metade. Então, a metade de 2π é π. Mas é a mesma curva, né? Então, a minha curva vai ficar assim, ó. Então, esse seria o seno de t dividido por 2, né? Ou seja, a metade do período do seno de t. Deu para entender, né? A ideia desse coeficiente aqui, quando eu tenho o seno de AT, se A é maior do que 1, significa que o meu gráfico é esticado, né? Para a direita. E se A tiver entre 0 e 1, o gráfico é contraído. Aqui eu botei para a direita, mas eu vou botar assim em relação a x. Porque na direção de x, na verdade. Né? Tá, então toda essa informação aqui é na direção de x. Ok. Agora eu vou mostrar o que, que acontece com esse elemento aqui, né? 2 vezes o seno, por exemplo. Tá, então o que, que a gente sabe, né? Vou fazer agora esse caso aqui. B vezes seno de t. Então, novamente, né? Sabemos
o gráfico do seno, né? Vou colocar aqui o gráfico básico. Sempre o gráfico básico é a referência aqui para realizar, para desenhar qualquer gráfico. Então, esse aqui é o gráfico do seno. E o que que esse B faz, né? Eu estou multiplicando. O seno de t, ele vai no máximo de 1 até menos 1. No nosso exemplo aqui, quem está multiplicando o seno é o 2. Ou seja, o seno de t, a gente sabe que ele varia de menos 1 a 1. Mas como eu estou multiplicando por 2, então se eu multiplicar todos esses termos por 2, as desigualdades não vão mudar, né? Que é tipo assim, 2 é menor do que 4, se eu multiplico tudo por 2, aqui vai ficar 4, vai continuar menor do que 8, tá? Então a desigualdade, né, também continua sendo verdadeira. Fazendo isso aqui, nessa desigualdade, eu tenho que menos 2 é menor ou igual que 2 vezes o seno de t, e isso é menor ou igual que 2, né, que é 2 vezes 1. Ou seja, o seno de t ele varia de menos 1 a 1, que é o que apresenta aqui no gráfico. 2 vezes o seno de t, ele varia de menos 2 a 2, né? Ou seja, é a mesma ideia, sendo que ele vai estar ampliado aqui, né? Ele vai estar esticado na direção de y. Consequentemente, o nosso gráfico vai ficar assim. Então, aqui a gente vai ficar com esse gráfico aqui. Ou seja, a mesma curva, né? Sendo que ao invés de variar de menos 1 a 1, que quem varia assim é o seno, 2 vezes o seno ele está variando de menos 2 a 2. Tá? Então, é isso que esse Bzinho faz. Tá? Então, se B é maior do que 1, meu gráfico vai se ampliar. Né? Então, o gráfico, qualquer gráfico, né, vai ser esticado para cima. E se B tiver no intervalo de 0 a 1, ele vai ser contraído. Mas é exatamente a mesma ideia do que o Azinho faz aqui no seno, tá? Faltou só uma coisinha aqui, deixa eu só adicionar aqui, que aí fica completo a minha explicação, né? Eu já falo de todos os elementos, eu vou fazer, sei lá, vou botar aqui mais π sobre 2, tá? Só para a gente visualizar todos os elementos possíveis que pode ser aplicado aqui na função seno ou cosseno. Tá? Todo mundo entendeu essa ideia do que B vezes seno faz? Sim, professor. Muito bem, agora
vamos às ideias dos outros casos, né? Tá, lembrando que, por exemplo, se ao invés de 2 aqui fosse a metade, então meu gráfico ele achataria aqui, né? Ficaria pela metade, tá? Vou botar aqui bem rápido, tá? Se ele viesse aqui na metade, em meio, esse gráfico aqui é o gráfico de 2 seno de t, mas o que vem até a metade aqui, esse é o gráfico de meio vezes seno de t, né? Aí, por exemplo, qual é o gráfico de 3 seno de t? Ele vem até o 3, né? Ou seja, ele é mais alto aqui. 4 vezes seno de t é mais alto ainda. Então, quanto maior esse número, mais alto vai ficar a minha curva, né? E mais baixo desse lado. Então, essa é a ideia, né? Do que esse elemento faz na hora que eu construo o gráfico B vezes o seno. Pessoal, rapidinho, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Um minuto. Pronto. Sim. Agora a gente vai ver o que acontece nesse caso aqui. No caso, sei lá, seno de t mais π sobre 2, por exemplo. Bom, só observando essa curva e relembrando alguns valores, né, o do seno do t, o que a gente sabe? Que o seno do zero é zero, que é esse ponto aqui, tá? Quando o meu t é zero, né, que é meu ângulo, o seno do zero vai dar zero, né, que a altura é zero aqui. Seno do π sobre 2, ou seja, a altura aqui em π sobre 2 é 1, então o seno de π sobre 2 é 1. O seno de π vai ser zero, né, pelo gráfico, né, que ele está aqui em zero, vem para 1 e depois volta para zero. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π volta a ser zero. Tá. Eu sei que esse seno aqui, em relação a esse, a curva vai ser a mesma, só vai ser deslocado. Então, imagine que esse bloco aqui é fixo e eu transfiro ele para a direita ou para a esquerda. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou ver aqui. Eu vou substituir esses valores principais, ó. No caso, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E ver o que acontece aqui. Então, vamos ver quando t é zero. Aqui vai ser 0 mais π sobre 2, então vai ser o seno de π sobre 2. E a gente sabe que o seno de π sobre 2 é 1. Quando t é zero. Tá? Então, houve uma mudança em relação a isso aqui que está acontecendo. Quando t é zero, aqui dá zero. Nesse caso aqui, quando t é zero, dá 1. E não mais o zero. Tá? Quando t é π sobre 2, então aqui vai ficar seno de π sobre 2 mais π sobre 2. Sendo que π sobre 2 mais π sobre 2 é 2π sobre 2. Aqui dá para cancelar esse 2 com esse 2. Isso aqui vai dar π. Então, isso aqui vai dar o seno de π. E o seno de π é zero. Agora eu vou pegar o terceiro valor, que é π.
Bom, aplicando aqui o π é 180, π sobre 2 é 90. Então, quando eu pegar 180 mais 90, vai dar 270. E nós sabemos que 270 é a mesma coisa de 3π sobre 2. Então, o seno de π aplicado aqui vai dar o seno de 3π sobre 2. Isso aqui nós sabemos que dá menos 1. Tá, eu peguei aqui alguns valores, eu acho que já dá para ter uma ideia do que vai acontecer no gráfico, né? Então, fazendo aqui o rabisco do gráfico. Vou botar aqui os valores principais, né? Aqui π. Ok. Então, em 0, o seno vai dar 1. O seno vai dar 1. E em π sobre 2, que é esse ponto aqui, o seno vai dar 0. Em π, o seno dá menos 1. E a gente já tem a ideia do comportamento do seno, né? Significa que aqui, em 3π sobre 2, vai voltar a ser 0. E aqui em menos π, ele vai ser 0 também. Que essa é a minha curva, né? Então, se a gente comparar as duas, né, que são idênticas, mas elas estão começando em pontos diferentes. Então, no caso, o seno de t mais π sobre 2, nada mais é do que pegar esse gráfico aqui fixo e puxar ele 90 graus para a esquerda. Tá? Ou seja, se eu fizer o seno, o contrário, né? No caso, o seno de t menos π sobre 2, então eu estou me deslocando π sobre 2 para a direita, né? Então, esse deslocamento aqui é para a esquerda. E eu estou me deslocando 90 graus, né? Eu estou puxando esse gráfico para a esquerda 90 graus. Consequentemente, esse aqui é deslocar o gráfico para a direita. Também 90 graus. Então, o que a gente sabe? O gráfico começa em 0. Né? O seno de 0 vai ser 0, sendo que esse ponto agora vai ser deslocado para esse. Ó. Então, meu gráfico, ao invés de começar nesse ponto, né, esse gráfico aqui, ele vai começar nesse ponto aqui. Aí, vamos colocar aqui só os ângulos principais. Aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π, e vai precisar de mais um, que vai ser o 5π sobre 2, tá? Como é que eu sei que é 5π sobre 2? Porque aqui é 1, né? Depois é 3, na sequência tem que ser 5, né? Que é de 2 em 2, que varia esse numerador. Então, aqui vai ficar assim nosso gráfico. Então, esse seria, né, o gráfico do seno de t menos π sobre 2. Como eu falei, né, está deslocado 90 graus à direita. Então, eu peguei esse gráfico e desloquei ele 90 graus para a direita. E, por fim, a gente vai falar do último caso dos gráficos, que é o caso quando eu tenho as funções do tipo seno de t, sei lá, quando eu tenho um certo d mais seno de t. No caso, a nossa curva, esse cara que está fazendo o papel do d é o 3, tá? Nós vamos utilizar ele para a gente entender o que está acontecendo. Bom, o que a gente sabe?
nós sabemos o seguinte, o seno de t ele varia de -1 a 1. Tá, então o d que eu coloquei lá no exemplo é 3. Então eu vou somar o seno 3 unidades. Então somando vai ficar assim, vai ficar 3 menos 1, né? Aqui eu somo 3 também, então fica 3 mais seno de t. E vou somar 3 aqui também. Então 3 mais seno de t vai ficar entre 2 e 4. Ou seja, vou desenhar aqui o gráfico. Vou desenhar aqui um pouquinho maior. Então, a minha curva vem até aqui, né? Vou fazer aqui a curva tradicional do seno de t, então seria essa, variando de -1 a 1, mas como eu estou somando 3 unidades, né? Então significa que cada ponto meu vai subir 3 unidades. Então esse ponto aqui sobe 3, né? 1, 2, 3. Esse ponto aqui também sobe 3, né? 1, 2, 3. Esse também sobe 3. Esse daqui também, né? 1, 2, 3. E esse também sobe 3 vindo parar aqui. E o meu gráfico vai ser esse daqui. No caso aqui, variando de 2 a 4. Então, o que esse D faz, né? Ele desloca para cima ou para baixo, né? E ele desloca para baixo. Caso contrário, né? Se D menor do que zero. Professor, Pode falar. isso aí também vai estar nas atividades, tá vendo? A questão das atividades ou não vai ter questão de segue, não? Não entendi. Isso aí vai ter questão desse assunto aí na atividade ou só do que a gente viu até ontem? Antes de ontem, quer dizer. Não vai ter sim isso aqui. Na verdade, esse aqui é o assunto propriamente dito, né? Então, esse aqui o da aula anterior é só o início, né? Esse aqui que é o assunto mesmo, né? Que Ah, tá são certo. quando os elementos aparecem aqui agregados ao seno, né? O que eles fazem nos gráficos. Então, eles fazem isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, ou vocês vão ter dilatações, né? Ou contrações. Isso é quem causa esse Azinho aqui. Esse Bzinho aqui, ele faz a mesma coisa, sendo que na direção de Y, né? Aqui é na direção de X. Né? Ou eu abro aqui como uma sanfona, ou eu fecho, né? Na direção de X. Esse Bzinho aqui, ou ele amplia, ou ele contrai também, né? Aqui eu não falei, aqui seria o C, né? O que o Czinho faz, né? Quando é positivo, o deslocamento é para a esquerda, e quando é negativo, o deslocamento é para a direita. E por fim, né, quando eu somo assim o seno, então o deslocamento é para cima ou para baixo, né? Então, isso é como a gente constrói gráficos aqui, de forma geral, nessas funções aqui que a gente está vendo. Tá? Então, o tempo acabou, tá? Mas deixa eu só pegar
caso, esse seno aqui, o que está acontecendo, né? Então, eu estou multiplicando a imagem por 2. Então, ao invés do gráfico ir de menos 1 a 1, ele está indo de menos 2 a 2, e eu estou jogando ele 4 unidades para cima. Então, o gráfico em questão, na verdade, eu coloquei aqui um exemplo bem maior, né? Que foi esse aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como exercício isso para vocês, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu ainda vou gravar um pouco da ideia da outra aula, tá? Aí eu posso também falar um pouco sobre isso. E eu vou gravar uma aula sobre essa ideia de transformação que não deu tempo, tá? Aí eu jogo lá essas duas aulas para vocês, essas duas informações para vocês. E é isso. Aí jogo também as atividades. Bom, gente, então é isso, tá? Vou fazer aqui a chamada, tá? Meu tempo está estourado. Você coloca o nome no chat, não, né? Não, não precisa não. Hoje não. O tempo tá bem em cima, né? E vocês já colocaram várias vezes. As caras aqui são praticamente as mesmas, né? Então, não tem dificuldade na hora de jogar lá no sistema. Bom, então é isso, tá? Eu vou desligar aqui a gravação. Vou dar um tempinho aqui, alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Vocês podem fazer. Caso contrário, vocês estão liberados. Obrigado pela participação mais uma vez.